Olá pessoal, mais um episódio de Conexão Jovem com vocês e hoje nós estamos aqui para tratar de uma temática muito importante, que é o enfrentamento do trabalho infantil em Uberaba, no Brasil. E com muito carinho nós convidamos, né, Janu, o Dr. Marcelo Lemos, que é o juiz da Vara da Infância e Juventude de Uberaba, para estar conversando com a gente, batendo um papo sobre o trabalho infantil. Acompanhe aí que você não vai se arrepender. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, a gente te recebe com muito prazer para tratar desse tema que a gente sabe que o senhor leva com tanto carinho, com tanto afinco, que é uma pessoa de tão referência no que diz respeito à criança e ao adolescente em Uberaba. Eu nunca me esqueço, sempre que eu vejo uma criança eu lembro da sua palavra, prioridade absoluta. Luciano recebe prioridade absoluta. E é sobre isso, né? Sobre essa prioridade absoluta também dentro do trabalho infantil. Então a gente tem uma honra muito grande, uma alegria muito grande de ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Conexão Jovem. É um prazer para mim, tá? Em particular, estar aqui com vocês, participando desse trabalho maravilhoso. E eu parabenizo, tá? Vocês, a FET, por idealizar e colocar em prática essa ferramenta, né? Vamos dizer assim, para levar informações e conscientizar a nossa população a respeito de temas tão atuais, tão sensíveis e importantes para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Doutor, a gente vê, né, que a gente tem em média 1.200 jovens e tem as famílias e a gente tem visto tanta coisa acontecendo. E em junho não podia ser diferente, né? A gente não poderia deixar passar o trabalho infantil. E a gente queria, assim, como que o senhor define, assim, o trabalho infantil e por que ele é considerado uma violação de direito? O que o senhor tem para passar? Porque às vezes a gente fala de trabalho infantil e já fala assim, não, mas eu só estava vendendo uma bala. E as pessoas às vezes não entendem que vender uma bala no sinal é um trabalho infantil. Como é que o senhor explicaria isso para os nossos jovens, para as pessoas que estão nos assistindo, doutor? Luciano, então, trabalho infantil, a gente tem como ideia de que seja toda atividade econômica ou de sobrevivência praticada por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima prevista na nossa legislação. E é considerado uma grave violação de direitos humanos de crianças e adolescentes, porque os colocam em risco. E riscos graves que porventura, né, que afeta o seu desenvolvimento físico, psicológico, moral. Então é um tema muito importante e que deve ser trabalhado em todos os espaços, com as crianças, com as pessoas responsáveis, né, por cuidar e proteger as crianças, para a sociedade também, porque afeta de forma considerável a formação dessas pessoas, né? E nós todos sabemos que crianças e adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, elas estão em formação em todos os aspectos, seja físico, moral, psicológico, cognitivo. Então eles precisam que nós, né, adultos, que integramos famílias, integramos sociedades, integramos o poder público, possamos de fato efetivar esses direitos, né? Para que eles realmente possam exercê-los e a gente possa protegê-los de todas as formas aí de risco que a gente tem no nosso dia a dia. E falando sobre esses impactos, quais seriam eles a curto e a longo prazo, né, sobre o trabalho infantil em adolescentes e crianças? Olha só, o trabalho infantil, como eu disse, né, são atividades que trazem algum tipo de risco, né, para o processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes. E o que a gente percebe muito, os riscos mais latentes, né, para as pessoas que estão nessa fase, são a questão de
de que elas ficam expostas, né, em diversas atividades, elas ficam expostas à radiação solar, à chuva, né, como foi trago aqui, né, pela Luciana, né, essas atividades que eles exercem em via pública, nos semáforos. Então eles ficam expostos a isso, ficam expostos a assédios morais, até assédios sexuais. A exploração sexual é considerado um trabalho, uma das piores formas de trabalho infantil. Também eles podem ser induzidos, né, conduzidos a participar de atividades ilícitas. Nós temos aí o tráfico ilícito de drogas também, que é uma das piores formas, né, de trabalho infantil. Então, afeta muito o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. A gente tem, né, percebe que compromete vários direitos, né? Podemos mencionar aqui a questão do acesso à educação, que isso fica comprometido, né? Há várias crianças e adolescentes que estão desenvolvendo atividades que são consideradas trabalho infantil e que estão fora da escola, né? Então, contribui aí para aumento do índice das evasões, do abandono escolar. Então, são inúmeros riscos para as nossas crianças, para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Doutor, lá na vara da juventude e da infância, quais são os casos mais assim comuns que chegam no nossa, Luciana? Esse caso, esse tipo de trabalho infantil chega muito na vara. Tem um caso específico, tem trabalho infantil específico que chega muito até a vara aqui em Uberaba? Olha só, Luciana, tem sim. O que é mais percebido são o exercício de atividades da construção civil. Então, adolescentes, né, que são utilizados principalmente como servente de pedreiro, né? E a construção civil, ela tá na lista TIP, né, das piores formas de trabalho infantil. Então, menor de 18 anos não pode exercer esse tipo de atividade, que é considerado um trabalho infantil, que afeta o desenvolvimento, né, saudável dessas pessoas. O senhor falou da exploração sexual, né? Porque às vezes a gente pensa em trabalho infantil e não pensa que a exploração sexual ela entra dentro desse trabalho infantil, né? As pessoas às vezes elas não fazem esse link, né? Eu me lembro de um caso que eu acompanhei uma época, que eram 2 irmãos e os pais eram usuários e os 2 irmãos eles se prostituíam para levar comida para casa. Só que o mais dolorido do caso era que um tinha 9 e o outro tinha 6. Então, às vezes a gente pensa que é uma realidade distante, que acontece a exploração, né? A gente sabe que no norte de Minas a gente tem muita exploração, no Maranhão a gente tem muita exploração sexual, mas às vezes perto de nós está acontecendo essa exploração, está acontecendo o trabalho infantil em suas diversas formas. Tem um canal de denúncia, tem alguma coisa que as pessoas possam fazer? Vamos supor, eu conheço alguém, vou citar o exemplo que o senhor deu, que é servente de pedreiro, o menino tem 13 anos, está lá carregando aquelas latas pesadas com cimento. Tem um canal que as pessoas possam denunciar, o Disque 100 é usado para isso também. Como é que funciona essa forma de denúncia do trabalho infantil, doutor? Luciana, é importante a gente deixar registrado que crianças e adolescentes, né, nesse tipo de atividades, né, que a gente considera como trabalho infantil, elas não estão cometendo nenhum ilícito, tá? A não ser essas práticas, né? O tráfico ilícito de drogas, que é considerado um ilícito, né? O adolescente ele pode ser responsabilizado por estar envolvido com essa prática, mas também nós tratamos que ele está em situação de risco. Sim. Então, assim, o que eu quero transmitir é que crianças e adolescentes, a não ser nessas práticas que também são consideradas crime ou contravenção, e no caso do adolescente a gente fala que ele se envolveu num ato infracional, então eles estão ali como vítimas. Nós temos que ter esse olhar, que eles estão ali como vítimas, eles estão em risco.
Tá? Então, é a responsabilidade dos adultos, né? A partir do momento que compõem a família, né? A sociedade em geral e o poder público, a gente fazer frente a essa situação para proteger a criança e adolescente. Então, a abordagem às crianças e adolescentes, ela não pode ser de forma a culpabilizá-las, porque elas Tem que ser acolhido. tem que ser, exatamente, tem que ser de acolhimento. O trabalho tem que ser a partir disso, de um acolhimento, procurar entender a situação, as causas que levaram a criança e adolescente a se envolver com aquelas atividades. E a partir disso, fazer os encaminhamentos, né? Conversar, envolver a família, envolver a microcomunidade da criança e adolescente. Então, isso é muito importante. E termos alternativas, temos o que oferecer. Então, o poder público tem que ter o que oferecer. Porque a gente detecta que muitas crianças são levadas para a prática dessas as atividades até por falta de recurso da família. Exato, até para ajudar né, ter mais uma fonte, né, da família para sobrevivência. Né? Então, por isso que no início aqui eu falei que trabalho infantil é uma atividade econômica e também pode ser qualquer atividade de sobrevivência. Tá? Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que, principalmente os técnicos, né? Abordar, né? Exato, tem que ter essas premissas, né? Então, isso é fundamental, tá? E com relação à sua pergunta, nós temos os canais, né, oficiais aí para denúncias, né? O Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos. Então, ele pode ser até de forma anônima, tá? Mas é importante que a sociedade se envolva com essa situação. E não é só para que haja denúncia, né? Mas também que haja até uma forma ali de um acolhimento inicial, né? E não de forma repressiva com relação à criança e adolescente. Não a denúncia maldosa, né? Mas a denúncia buscando o acolhimento, buscando ajudar, né? Exato, porque ele a princípio, ele não está errado. Ele não está errado, ele não está fazendo nada de errado. Quem está errado são os empregadores, quem está por trás, quem está explorando aquela criança e adolescente, porventura. Então, eles que são errados, eles que têm que ser responsabilizados. A criança e a adolescente tem que ser acolhida. E há outros canais também, né? Que tem o site do Ministério do Trabalho. Aqui na nossa cidade pode ser feito os comunicados ao Conselho Tutelar, né? E também nós temos um fluxo aqui, é bom falar que nós temos... Isso que eu ia perguntar, existe um fluxo? Nós temos um fluxo de intervenção aqui na nossa cidade, que foi construído, né, de forma coletiva, com várias participações, né, de atores do sistema de garantia dos direitos humanos. Então nós temos esse fluxo aqui na nossa cidade e a porta de entrada, ela pode ser qualquer órgão de proteção. CREAS, o CRAS. Exato, a porta de entrada pode ser qualquer. E a partir disso, né, havendo essa identificação, né, do trabalho infantil, esse órgão de proteção, ele inicia os seus trabalhos e faz os encaminhamentos necessários para acolher a criança e adolescente e a sua família também, entender o contexto sócio-familiar, né? E para que haja uma intervenção adequada e qualificada. A gente está aqui com a Janu, né? Eu queria entrar, que eu acho que uma lei que veio muito ajudar nessa questão da erradicação do trabalho infantil, eu acredito que seja a lei da aprendizagem. A gente está aqui com a Janu, que teve o seu primeiro emprego dentro dessa lei da aprendizagem, que da FET, que está aí no meio para o fim do seu contrato, se não me engano, quase no finzinho já. E eu sei que na vida dela, ela tem muito a falar sobre da importância que a lei fez. Eu quero ouvir a Janu falando um pouquinho sobre o que foi, né, esse momento de aprendizagem. E também o senhor falando o que essa lei
traz de benefícios, né? Hoje a gente tem aqui na FET, a FET é uma instituição que trabalha com a lei de aprendizagem, que temos aí mais de 1.200 jovens dentro da nossa instituição, então eu queria ouvir um pouco dela, que está dentro da lei, né, vivendo a lei, vivendo a oportunidade do emprego, e do senhor, a sua visão geral, não só enquanto Uberaba, mas eu sei que o senhor tem uma visão geral mesmo, enquanto juiz de direito, enquanto aquele que gosta da causa, né, porque tem aqueles que trabalham, e eles trabalham, e tem aqueles que trabalham e se envolvem na causa. Isso eu já falei para o senhor várias vezes, que o senhor é aquele que abraça a causa, né, e é diferente. Então eu queria saber de vocês dois, contem para mim. Bom, assim, sobre a FET, como foi o meu primeiro emprego, eu tava precisando realmente, né, ajudar em casa, comprar as minhas coisinhas, né, começar a arrumar um emprego pra mim, né, um dinheirinho pra mim. E a FET foi uma oportunidade, assim, nossa, enorme, porque eu já queria entrar aqui há um bom tempo. Eu fiz primeira vez que eu vim pra FET mesmo foi online, foi na pandemia, que eu fiz o treinamento, né, para profissionalizante, para jovem aprendiz. E aconteceu a pandemia e não fui chamada, só que entrei nos processos seletivos novamente, acabei que eu fui chamada. E as oportunidades que a FET aqui dá não é só emprego, né? Você desenvolve fala, você desenvolve a comunicação, você desenvolve a sua convivência com outros jovens. São idades muito diferentes, né, de 14 até 24 anos. Então, é como se fosse um mundo lá fora em um pequeno lugar. Então, você aprende muitas coisas aqui, você desenvolve muitos talentos aqui, descobre novos talentos que você tem. Então, a FET em si, ela me deu muitas oportunidades, tanto no currículo quanto na vida pessoal. Então, como jovem aprendiz que está terminando o contrato, eu tenho muito a agradecer à FET pela essa oportunidade que me deram, e se eu pudesse recomendar, eu recomendaria para qualquer pessoa a partir dos 14 anos, certo? Que bacana, hein? Eu fiquei arrepiado de te ouvir, emocionado. De fato, é uma alegria. A FET é uma potência, né? Uma parceira de toda hora. Tá? Então, a gente tem que só agradecer e parabenizar a FET por esse trabalho maravilhoso. E de fato, a aprendizagem profissional é o caminho adequado, né, para a formação técnico-profissional dos adolescentes. Então, é dessa forma que deve ser feita. É dessa forma que a gente tem que abraçar, né, e respeitar as fases de desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Então, eu vejo a aprendizagem profissional com muito bons olhos, e a comarca de Uberaba aderiu ao programa Descubra, que é Eu ia te perguntar sobre isso. O programa Descubra é um programa de incentivo à aprendizagem profissional. Iniciou em Belo Horizonte, nós fizemos adesão aqui da comarca de Uberaba e estamos a todo vapor. Graças a Deus, nós já conseguimos várias oportunidades para vários adolescentes do público do Descubra, né? Que é um público específico de extrema vulnerabilidade e que a gente vem conseguindo inseri-los aí de forma adequada, né, no mercado de trabalho, e a gente percebe os resultados são assim incríveis, e a gente percebe que há realmente uma transformação na vida desses adolescentes. Eu não estava na FET ainda quando teve a primeira edição do Descubra, mas eu participei dessa primeira edição, e eu participei já de uma forma muito presente, porque eu tive a oportunidade de estar aqui na FET como convidada e dar 2 dias de aula para os meninos. E foi um momento, eu também me emociono, porque às vezes a gente só precisa de oportunidades, às vezes a gente só precisa ser ouvido. E eu percebia que quando eles eram ouvidos, a gente descobriu os sonhos, a gente descobria quem queria ter sua empresa, a gente descobria quem não tinha um ideal, mas diante daquilo que a gente ia montando com eles aqui, eles começaram a ter ideais, né? E eu me lembro que nós estávamos juntos lá no CZUR, numa audiência, quando a gente entregou para o menino, ele estava indo embora, e nós entregamos juntos o certificado dele. E eu me lembro da alegria dele, ele me abraçou e falou assim, eu consegui.
deu certo. Eu cheguei até o fim e tô indo para casa. E eu ia te falar exatamente isso quando o senhor entrou sobre o Descubra, a importância do Descubra, que ele traz um público, como o senhor disse, de extrema vulnerabilidade para dar a oportunidade. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente nem quer fazer, mas só porque a gente não teve oportunidade. Então, Luciano, por isso que eu falei de que assim, não adianta. Não é que não adianta, são muito importantes as ações preventivas, educativas, tem que ter. Isso tem que ser o portfólio, né, para a gente realmente combater, enfrentar essa grave violação de direitos humanos de criança e adolescente. Então, nós temos que ter no nosso portfólio ações preventivas, ações educativas, em vários espaços, nas escolas, nas ONGs, nas igrejas. Então, nós temos que falar sobre isso. Isso é muito importante para conscientizar a nossa sociedade em geral. Nós temos que ter as nossas intervenções, né? E nós temos um fluxo aqui na nossa cidade, né, para isso, para direcionar as nossas intervenções, que tem que ser em rede. E esses fluxos são muito importantes, né? E tem que ser uma intervenção em rede, porque não adianta o tratamento ali, o acompanhamento, o atendimento, ele tem que ser intersetorial. Nós temos que envolver várias políticas, porque só uma nós não vamos conseguir. O Poder Judiciário não vai conseguir sozinho, e nenhuma outra política de forma isolada vai conseguir. Então tem que ser um trabalho conjunto, coordenado, articulado. Tá? Bem juntinho, exato, né? E é importante que a gente tenha o que oferecer. Porque não adianta a gente tirar, em um dia, a gente tirar a criança e adolescente lá, por exemplo, do cruzamento, onde ela está vendendo umas guloseimas, a gente tirar, mas não ter o que oferecer, né? Não ser uma acolhida adequada. Não ter um outro dia, no outro dia ele vai estar lá. Porque senão ele não vai ter o prato de comida em casa. Entendeu? Ele vai voltar para lá. E hoje nós vivemos numa sociedade super consumista, né? O sistema capitalista, ele fomenta isso, o consumismo. Cada dia eu quero mais. As crianças também querem. Elas têm vontade. Então elas têm desejos, elas querem. Ela vê um outro menino ter e fala, por que eu não tenho? E eles vão em busca disso. Sim. Mas tem que ser da forma adequada. E cabe a nós, família, sociedade geral e poder público, direcioná-los, acolhê-los, cuidá-los e orientá-los nesse sentido. Qual que é o caminho adequado para isso, para você conseguir isso? E a aprendizagem profissional, ela proporciona isso, tá? E o programa Descubra. O programa Descubra é uma oferta, né, para esse público tão vulnerável, que são os adolescentes, Janu, que estão cumprindo medidas socioeducativas, que estão nos acolhimentos, que foram afastados da família. Então esse é o público do Descubra, desse programa, tá, que está tendo tanto sucesso e a gente está conseguindo resgatar muitos adolescentes. A gente fica muito feliz, né? É porque a gente traz o problema, que é a questão do trabalho infantil. E o que eu quis muito trazer com o senhor nesse podcast? A gente tem um problema. A gente precisa resolver o problema. A nossa sociedade precisa entender que é um problema. Mas, acima de tudo, que a gente também a gente apresenta o problema, mas a gente apresenta as primeiras soluções, né? A lei da aprendizagem é uma solução. Luciano, o programa Descubra é uma solução. Luciano, assim, desculpa te interromper, mas aí você traz como problema. Realmente é um problema. Mas o problema não é a criança e adolescente. Não, é o trabalho. O problema é o contexto. Sim. Entendeu? Ela está em situação de risco. Entendeu? Porque se a gente não vê dessa forma, a gente não vai acolher. A gente vai culpabilizar, a gente vai responsabilizar. E quem tem que ser responsabilizado são os familiares que permitem isso, são os empregadores que exploram essa mão de obra barata, tá? E que está colocando as crianças e adolescentes em situação de risco. Então, há oportunidades para toda a faixa etária. Então, as crianças e adolescentes têm que saber, a gente tem que orientá-los. Que eles não são problema. Exato. E que eles têm que esperar o momento certo. Tá? O momento certo, adequado. É bom a gente falar, nós não falamos isso aqui no início, que e muitos autores falam isso, que a criança e adolescente tem o direito de não trabalhar. Tem o direito de não trabalhar.
tá? Mas se quiserem, tem que esperar um momento adequado. Então, a partir dos 14 anos, como você disse, né, como adolescente ou jovem aprendiz, e a partir dos 16, 17, eles podem trabalhar, mas há restrições. E para que haja um trabalho seguro, adequado, essas restrições elas têm que ser respeitadas. Tá? E não pode ser em qualquer atividade, principalmente naquelas daquelas piores formas, né, de trabalho infantil, que está na lista TIP. Essa lista ela está no decreto 6481, né, de 2008, e esse ato normativo nosso foi para respaldar a convenção, né, da Organização Internacional de Trabalho, que o Brasil é signatário. Tá? Então, e o Brasil se comprometeu, é importante a gente falar isso, o Brasil se comprometeu com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, e um dos objetivos era erradicar o trabalho infantil até o final deste ano. As estatísticas demonstram que está havendo redução, mas há muito o que fazer. A gente tem muito que trabalhar ainda nesse sentido, né, doutor? Tem muito o que crescer em termos de Brasil nesse sentido, né? Exatamente. Eu acho que cada vez que a gente dá a oportunidade para o jovem se expressar, que a gente dá a oportunidade para quem está nos ouvindo e ter esse crescimento, ter esse entendimento, a gente está chegando em lugares que às vezes a gente nem pensa que a gente vai entrar. Eu acho que o canal que a gente escolhe para trazer o senhor para falar conosco aqui é um canal que ele vai entrar nas casas, ele vai entrar nos celulares, ele vai entrar nos YouTubes, ele vai ser compartilhado e mais pessoas vão entender sobre o que é trabalho infantil, sobre o que é a aprendizagem, sobre o que é o descubra, sobre o que é até como o senhor falou, né, a paciência de esperar o tempo, né? Exato. Porque quando a gente não espera o tempo, eu tenho muito pra mim, eu com 12 anos eu brincava de boneca. Eu tenho muito pra mim que a gente tem uma infância roubada, né? Exato. Muitas crianças hoje, elas têm a infância roubada muito cedo. E quanto mais a gente consegue conscientizar, eu acho que mais longe a gente chega. E esse foi o maior objetivo de trazer o senhor, que o senhor pudesse trazer essa clareza. Nós temos que desconstruir vários mitos, né? O senso comum de que aquela criança trabalhando que não está na rua ou que não está roubando. Isso é uma falácia tremenda, né? E há base científica para desconstruir todos esses mitos. Então a gente tem, a partir dessa conscientização, de você falar, de a gente trazer pessoas aqui preparadas para isso é importante para conscientizar a nossa sociedade em geral. O trabalho precoce, na verdade, ele exclui, ele aprofunda a desigualdade que a gente tem. A gente às vezes pensa que é o contrário, né? Que ele vai diminuir a desigualdade, mas não é isso que acontece. A gente está chegando no final do nosso podcast, mas eu queria pedir para o senhor deixar um recado. Se tivesse que escolher um recado para deixar para esses jovens, até para essas famílias que nos assistem, qual recado o senhor deixaria? E Janu, quero aproveitar você também, antes do Dr. Marcelo dar o recado dele, qual recado você deixaria para um jovem que está hoje pensando, eu preciso começar? O que você falaria para ele? Olha, faça sim. Primeiramente, obviamente a rede. Mas caso essa pessoa, né, esse adolescente, ele precise urgentemente começar com um cursinho, com coisas pequenas. Por exemplo, um curso de informática ajuda muito. E na FET a gente também tem cursos assim, tem curso de informática, administração. Caso ainda não possa entrar para um trabalho de jovem aprendiz, faz um cursinho, faz alguma coisinha assim. Quando tiver idade, entra para a FET. Vai ter muitas oportunidades, são muitas empresas. E isso ajuda muito também, ajuda muito não só no currículo, como eu disse antes, mas ajuda também em outras situações, como socializar, como ajudar, né, caso a pessoa precise de ajudar em casa também. Então, o que eu diria para um jovem que precisa disso é, primeiramente, se não tiver idade, se não tiver até os 14 anos e não puder entrar na FET por enquanto, faz um cursinho pequeno, uma coisinha ou outra.
e depois já entra na FET para deslanchar futuramente. Lindo. Que bacana, Janu. É muito bom, foi muito bom te ouvir, viu? E eu tenho só que agradecer a oportunidade mesmo. E realmente a gente tem que orientar nossas crianças e adolescentes. O brincar faz parte da infância. Vamos correr na rua. O brincar faz parte da formação da criança. Tá? Então nós temos que fomentar isso. Tá? E investir em você mesmo, né? Ainda que você não tenha idade, igual você trouxe, você não tenha idade ainda para exercer uma profissão, né? Tá? De ser inserido, ainda que pela aprendizagem, né? No mercado de trabalho. Mas então procure investir em você, se preparar para esse momento, né? Isso é muito bacana. E Luciano, um recado que eu até consultei aqui minhas anotações, né, para não errar, né? Então, o recado que eu queria deixar aqui nesse momento, para a gente finalizar, e realmente agradeço a oportunidade, é falar que lugar de criança é na escola, brincando e aprendendo. O combate ao trabalho infantil é responsabilidade de todos. E juntos podemos garantir uma infância protegida, com direitos, sonhos e oportunidades. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Gente, o podcast Conexão Jovem vai ficando por aqui. E se eu tivesse que escolher uma palavra para terminar, eu escolho prioridade absoluta. Criança e adolescente sempre. Beijo no coração, até semana que vem.